Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. 7h34, saiu um pouquinho do foco aqui, meu. Não sei porquê. A câmera deu uma mexida aí. Deu uma mexida, daqui a pouco a gente ajusta ela. Seja muito bem-vindo ao Café com Política, que tem oferecimento de Brambila. Acreditando no futuro. Comigo aqui na bancada hoje é Lorena Fagundes. Bom dia, Lorena. Bom dia, Café. Muito bom dia para todos que seguem com a gente depois do Cidade 360, agora no Café com Política. Também conosco o João Jabur. Bom dia, Jabur. Bom dia, Café. Bom dia, Lorena. Bom dia a toda a nossa grande audiência. E hoje recebemos aqui o ex-prefeito de Botucatu, Mário Pardim, ele que é do PSD. Pardim, bem-vindo aqui ao Café com Política. Café, bom dia, prazer estar aqui, Lorena, Jabur, que me convidou já há algum tempo, né, e agora deu certo para estar aqui. Bom dia a toda a população de Bauru. Muito bem, está aqui o Pardim, né, e hoje o Kleber, né? Pardini, desculpa. Isso. Que aqui puseram Pardim, não sei porquê. Quando então digitaram aqui. Tem E no fim, o Pardini. Pardini, com I no final. Então vamos corrigir aqui que a gente não erra mais. Eu tenho bastante família aqui, vão ficar bravos com isso. Verdade, né? É que o meu café eu tenho com U, com O, com dois Fs, um F só. E tem o Café com Política aqui também. Exato. E você sabe que o meu registro é Café O. O meu pai é o único que tem acento agudo. Eu acho que o cara, quando foi registrar ele, escreveu café e depois mais O, né? Eu, nas minhas filhas, já tirei esse acento, porque é fechado, né? Bom, o Pardini, vamos, antes da gente falar bem da política, como é que foi essa experiência? Foram 2 mandatos lá na frente de Botucatu, pegou um período de pandemia, a cidade acabou sendo, inclusive, uma referência, eu diria até um laboratório de um trabalho diferenciado, né, na questão do combate à pandemia. Como é que foi para você esses anos aí à frente da prefeitura? Só lembrando que ele foi reeleito em 2000 com 86% dos votos, não é isso? Isso, 2020 fui reeleito com 86% dos votos válidos. Bom, foi uma experiência transformadora, né? Você ser prefeito em qualquer município é algo que é muito importante, né? Transforma a vida da gente. E depois, 8 anos, né? E 8 anos que a gente enfrentou dificuldades muito importantes. Você citou a pandemia, mas foi a pandemia, foi uma chuva no dia 10 de fevereiro de 2020 que choveu 300 milímetros. Teve aquela interrupção lá, né? Na Rondon, né? Choveu 300 milímetros em pouco mais de 4, 5 horas, né? A chuva de mês inteiro de janeiro choveu numa madrugada em Botucatu, que destruiu a cidade. Rodaram mais de 40 pontes, 41 pontes. A Rondon também acabou sendo interrompida ali por causa de um processo de erosão importante. 5 pessoas, infelizmente, morreram, né? Foi um dia que marcou a cidade, mas a gente conseguiu, depois de um ano, praticamente reconstruir o município. Eu brinco com a população lá, viu, Café? Falo, vocês podem falar que eu não fiz nada, mas que eu não fiz ponte, não pode falar. Foram mais de 40 pontes construídas, né? Uma represa, a barragem do Rio Pardo. Então foi um período de bastante intenso, de bastante trabalho, mas que transforma a gente, né? Jabur. Aproveitando sobre a experiência do Pardini como prefeito, você foi um prefeito considerado aqui na região, em Bauru, se fala muito nisso, e também no estado, por que não dizer, porque você ganhou prêmios, né? Um prefeito considerado muito eficiente, com 2 gestões que fizeram Botucatu avançar bastante. Eu queria saber de você, de uma forma geral, Pardini, qual é a fórmula, né? Qual é a melhor situação para que o prefeito se dê bem? O que ele não pode deixar de fazer, afinal de contas? O que é assim a regra de ouro para um prefeito que vale para todos, né? Claro que cada um vai ter as suas especificações e características próprias. Não pode deixar de pensar nas pessoas, né? O prefeito ele tem que estar ligado 24 horas na necessidade da população, né? Eu acho que essa é uma das receitas. A outra é você ter muito zelo com a aplicação do recurso público. A cidade de Botucatu não tem uma receita. Quando você trabalha, quando você traz todos os municípios do Brasil e considera a receita per capita anual, você vê que a cidade de Botucatu tem um pouquinho mais de R$4 mil por habitante ano para cuidar de tudo. Cuidar da segurança, da saúde, da educação, fazer as obras de infraestrutura.
E com esse recurso a gente teve que reconstruir o município, né, e fazer tudo o que a gente fez, que a gente vai estar falando ao longo do programa. Qual é o total do orçamento? O orçamento de Anual. Botucatu hoje é pouco mais de 700 milhões de reais por ano. Se você dividir por 150 mil habitantes, se eu não estiver errado, dá 4.400 reais por habitante. Vamos fazer uma comparação. Aqui em Bauru são 2 bi para 380 mil. Então nós teríamos lá mais que o dobro, seria 1.400 bi, né? E então dá um pouquinho mais per capita aqui em Bauru, né? Se a gente fizer per capita de Bauru é maior. É maior. É que perdemos para Agudos, tá? Agudos, a per capita é maior que aqui por conta das empresas que tem lá e o número de habitantes. Mas é por isso que é importante, Cafeu, a gente fazer essa análise. A Folha de São Paulo fez essa análise, o Datafolha fez essa análise, ele fez uma análise de mais de 5.500 municípios brasileiros e ele quis chegar à conclusão de qual município que entregou mais nos últimos 4 anos com menos. Né? Produtividade. E Botucatu, se você vê lá acho que foi uma das últimas edições do jornal Folha de São Paulo, no final de 2024, um trabalho que o Datafolha fez, Botucatu ficou no primeiro município foi o primeiro município do ranking nacional nessa entrega. O município que mais fez, mais entregou com menos recursos. Mas respondendo sua pergunta diretamente, né? Então, primeiro, não perder a atenção da necessidade da população. Investir cada centavo do recurso público com muito zelo, né? Muito zelo e trabalhar. Acho que o trabalho é fundamental, trabalhar muito, né? Eu acho que essa é a receita para você ser um prefeito eficiente. E para concluir, a relação com a Câmara Municipal? Também foi, os 8 anos que eu fui prefeito, foi muito tranquilo. Eu não mandei nenhum projeto que fosse quadrado, nenhum projeto que trabalhasse contra a necessidade da população, não tinha problema nenhum com a Câmara. Agora, Pardini, para a gente fechar esse recorte aí da sua gestão, aqui, até no Cidade 360 há pouco, eu trouxe um comentário. Nós estamos enfrentando aqui problema com as UPAs, a falta de médico. Falei, puxa vida, o governo municipal acabou de descobrir que nesse período tem mais crianças que vão na UPA. Desde que a vida é vida, na época, né, quando esfria tem isso. Quando volta às aulas, as viroses seguem. É como se disser que não vai chover em dezembro, vai chover. E eu sempre tenho na minha visão de que o recurso para a saúde sempre é limitado, porém, se você introduz tecnologia, se você tem uma boa gestão, você maximiza o uso desses recursos. O que acontece em Botucatu de diferente que garante para você uma efetividade na área da saúde? Cafeu, a área da saúde é um desafio para todos os prefeitos. Por mais recursos que você aplique, sempre vai faltar alguma coisa. Porque tem um componente que você não consegue controlar, né? Que é o atendimento médico, que é a assistência de um enfermeiro, de uma técnica de enfermagem. Mas eu acho que a solução, e lá a gente enfrentou muitas dificuldades, como Bauru enfrentou e todos os outros municípios brasileiros, né? Foram um período muito difícil, né? Pandemia, dengue, né? Influenza. Sua filha é médica, a minha está se formando, você imagina, ela deve te falar dos desafios que o médico tem, né, numa unidade de saúde, num pronto-socorro, numa UPA, num hospital. Mas o que a gente fez em Botucatu foi ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. Então, por exemplo, eu abri quase que todas as unidades de saúde, são 22 unidades, abri à noite, até às 22 horas. De segunda a sextas-feiras. Os finais de semana, eu abria 10 unidades como pronto atendimento para ajudar o pronto-socorro. Então, você tinha 10 unidades de saúde das 8 à meia-noite abertas aos finais de semana e feriado para poder ajudar também no serviço de urgência e emergência. A gente entregou um hospital público municipal. Eu entreguei agora no final do ano um hospital que estava fechado há mais de 2 décadas. O Hospital do Bairro, a gente conseguiu abrir o hospital, mais de 60 leitos, com os melhores equipamentos, né, ampliando o acesso à saúde também da população. Então é isso, eu acho que nesse momento de grandes desafios e enfrentamentos, ampliar o acesso à saúde da população é fundamental. Jabur? Pardini, você foi presidente, ou melhor, superintendente, ou diretor regional, não sei o nome, exatamente o cargo, da Sabesp, em Botucatu, antes da sua experiência como prefeito, né?
Qual a diferença de gerir uma estatal? Eu não sei, você tem agora, acho que na iniciativa privada também uma experiência recente, né? E entre essas 3 instâncias, gerir uma estatal, iniciativa privada e prefeitura, poder público. Eu fui superintendente da Sabesp durante 10 anos. Então eu cuidei durante 5 anos da região do PCJ, que é a Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Ali eu tive ontem, antes de ontem, na quarta-feira, na Rede Bandeirantes, né, falando lá sobre o Prêmio Band de Cidades Excelentes também, e falei um pouquinho, chegou o pão de queijo aqui. Pão de queijo e café, porque café. Delícia. a gente começa só com a política, agora é o café com política. Mas fui superintendente então ali do PCJ durante 5 anos e do Médio Tietê mais 5 anos antes de ser prefeito. Assim, a grande diferença, Jabor, é que na superintendência da Sabesp eu cuidava de água e esgoto. Né? Eram 2 disciplinas ali que eu tinha que dar conta. Quando você vira prefeito, você tem que cuidar de tudo, da assistência social, da segurança pública, da infraestrutura, né? da educação. Então, quer dizer, como eu disse, né? Uma experiência muito importante para qualquer homem público. Então, a grande diferença era essa. Eu sou engenheiro e, enquanto superintendente da Sabesp, cuidava de água e esgoto de 35 municípios. Quando eu virei prefeito, eu tinha que cuidar de tudo, né? E o mais importante, né? O acesso, de novo, né? Ser muito acessível. Todo mundo tinha meu telefone, todo mundo tinha meu WhatsApp, todo mundo tinha os canais para poder me encontrar. Então, as pessoas batiam na porta da minha casa para poder solicitar um serviço. É uma exposição muito grande, uma exposição que eu não tinha enquanto eu era executivo da Sabesp. E você foi ao lado do prefeito de Prudente e, se não me engano, de Franca, contrário à privatização da Sabesp, já estando, se não me engano, no PSD, que é um partido que compõe o governo do estado. Como é que foi essa experiência? Você continua contra ainda, eu imagino? Na verdade, né, eu tenho... Quando eu saí da Sabesp em janeiro agora, eu tinha 27 anos de Sabesp. O meu avô, acho que é importante contar isso, o meu avô foi o funcionário mais antigo da Sabesp no interior do estado. Por quê? A Sabesp começou em São Paulo, na fusão de 3 ou 4 empresas. E a primeira cidade que a Sabesp assumiu fora da capital foi Botucatu. E meu avô cuidava da água de Botucatu antes de ser Sabesp. Então meu avô era funcionário da prefeitura e morava na estação de tratamento de água de Botucatu. Minha mãe nasceu ali e foi criada na estação de tratamento de água de Botucatu. Então, existe essa história um pouquinho, eu tenho que contar um pouquinho dessa história antes para poder falar da minha posição. Eu entrei na Sabesp como leiturista e cheguei leiturista, quem entrega as contas de água e faz leitura de hidrômetro. Passei no concurso e entrei lá em Hortolândia, uma cidade do lado de Campinas. E fui crescendo, fui estudando, fui crescendo, Deus foi abrindo portas e eu fui aproveitando essas oportunidades e cheguei a superintendente da empresa, né? E fui o superintendente mais novo de idade, mas o mais velho na função, quando em 2016 fui disputar a eleição. Conheço a Sabesp, né? Muito antes de ser funcionário, como eu contei, né? E a Sabesp é uma empresa eficiente, sempre foi uma empresa eficiente, que entregou bons serviços, que fez investimentos importantes no estado, né? E uma empresa enxuta, que sempre devolvia dividendos aos seus acionistas e o principal acionista, o governo do estado. Então, por todos esses motivos, eu fui contra a privatização. No início, eu tinha um abaixo-assinado de mais de 100 prefeitos. No final, fiquei eu sozinho. Na audiência pública derradeira que definiu a privatização da Sabesp, eu fui o único prefeito que estava na Assembleia Legislativa, que pedia a palavra, que expliquei os motivos da minha posição contra a privatização. E não é que eu continuo sendo contra, eu torço para dar certo, né? Mas me preocupa ainda a privatização da Sabesp. A gente tem que acompanhar agora, como eu disse, eu torço para dar certo, né? Não torço para dar errado, mas fui contra a privatização por todos esses motivos que eu expus aqui.
conhecer as entranhas, né? Começou lá como leitorista e conhece toda a estrutura, sabe que eventualmente eu precisaria ir por aí. O Pardini, esse fato de você ser engenheiro e, na minha visão, como economista também, tem um raciocínio mais cartesiano, isso facilita ou dificulta? Porque eu às vezes me pego, né, imaginando se eu tivesse trilhado uma carreira no setor público, eu abri mão disso, não quis, exatamente porque a gente é muito prático, né? Quer dizer, e o jogo político às vezes exige de você, né, aquela situação em que você tem que ceder de um lado, mas nem sempre é a coisa, não digo correta, mas não seria a melhor para aquele momento, né? Como é que é um engenheiro enfrentar essa questão da política e de necessário, às vezes, acordos que nem sempre é aquilo que você deseja, às vezes você tem que ceder aqui para colher melhor ali. Como é que é conviver para quem teve essa carreira aí dentro de um setor mais, apesar de ser uma empresa pública, né, é uma carreira quase que de setor privado, né? Café, o meu acordo foi com a população de Botucatu. Foi um compromisso muito forte que eu assumi com a população. Então eu não fui um prefeito de acordos, né? E para ser muito prático, ser engenheiro me ajudou muito, porque eu sempre defendi essa tese, porque uma das coisas que eu tive que enfrentar nas eleições o Pardini não é político, o Pardini vai ter muita dificuldade, né? O Pardini tem pouco relacionamento político, ainda me considero um político com poucos relacionamentos políticos, mas sem engenheiro, mas eu sempre defendi a tese de que bons projetos, né, abrem portas, tanto quanto ter bons relacionamentos políticos. E eu sempre trabalhei, né, muito, desde a Sabesp. A Sabesp foi uma escola para mim, sempre trabalhei muito, né, o critério técnico e sempre tentei entregar bons projetos. Não adianta você ter bom relacionamento político, conhecer um monte de deputado, um monte de... Bom, não adianta você ter bom relacionamento político e não ter bons projetos. A gente cansa de ver prefeitos, né, políticos com bom relacionamento não conseguir entregar nada, porque não tem bons projetos. E aí que faz a diferença, né? Ter bons projetos, né, Jabor? Jabor, você ainda dentro do recorte lá local tem uma colocação sobre a questão da água, é isso? Isso, uma das grandes obras do Pardini lá em Botucatu, que a gente comentou muito aqui em Bauru, porque tem a ver com a nossa realidade, foi inaugurada em setembro do ano passado, que é uma barragem no Rio Pardo. E essa obra vai ampliar a resiliência, a segurança hídrica de Botucatu por décadas, né? É uma meta nossa aqui, que já virou até sonho, né? Quando nós vamos acabar com a falta d'água? Aliás, o Rio Batalha já está nos seus 2 metros ali. 2,93 hoje. 2,93? Então melhorou. Eu tinha visto 2 e alguma coisa. Vou até pegar aqui para atualizar. Vem a estiagem por aí, todo ano, durante 3 meses, 4 meses, a água falta para quase 1/3 da cidade. E a gente não consegue resolver. E você teve essa obra lá, queria que você falasse um pouco disso, né? Como é que se deu isso e como buscar essa solução, enfim. Só para dar informação, o nível ideal da nossa lagoa é de 3,20, neste momento a 7,55, 2,91. É a lagoa do Rio Batalha que abastece uma parte da cidade, 27% da cidade hoje. Um quarto da cidade abastecida. Um quarto, exatamente. Bom, essa obra é a maior obra de infraestrutura da história de Botucatu. Ela começou a ser concebida em 2014. Eu era superintendente da Sabesp e cuidava de 35 municípios, mas a sede da Sabesp no Médio Tietê fica em Botucatu. E a gente enfrentou aquela crise em 2014 que foi extremamente severa. Todo mundo lembra do Cantareira praticamente seco, do volume morto, reversão do Paraíba do Sul na região metropolitana, e no interior não foi diferente. E o Rio Pardo, ele praticamente secou. Tem uma foto que é icônica, do Jornal de Botucatu, que mostra eu no leito do Rio Pardo, depois da soleira de elevação de nível, então depois da nossa captação, das bombas de sucção, o Rio Pardo seco. Eu no Rio Pardo, e o Rio Pardo literalmente seco. E a gente teve que fazer obras emergenciais. A gente captou um afluente, que é o Pinheirinho, que fica jusante do eixo da barragem atual do Rio Pardo. Então a gente fez obras emergenciais em todo o estado. E em Botucatu, em 2014, então a gente começou a discutir alternativas em relação ao abastecimento do Rio Pardo, porque a gente viu que o Rio Pardo era extremamente frágil, uma captação a fio d'água, e que precisava ter alternativas.
E eu e os meus colegas da Sabesp começamos a buscar alternativas, e um dos engenheiros falou: e se a gente barrar o Rio Pardo, né? Quando alguém levanta uma ideia dessa, os outros já falam: não, mas isso aqui é impossível. Eu falei: não, impossível por quê? Vamos começar a estudar. E a gente estudou algumas alternativas de eixo de barragem, e a gente começou a estudar concepção lá em 2014. Esse estudo de concepção virou um projeto básico virou um contrato para um projeto executivo, e eu, em 2014, nem imaginava ser prefeito de Botucatu. Em 2016 eu disputo as eleições, sou eleito, né, e pego esse projeto que estava em andamento e começo a tentar viabilizar a parte financeira desse projeto. A gente concluiu o executivo, a gente trabalhou no licenciamento ambiental e no Café vai saber muito bem que é isso, na estruturação financeira para colocar essa barragem de pé, que custou com desapropriação e todas as outras obras quase que 100 milhões de reais. Bom, com um projeto executivo, por isso que eu falo que o projeto, um bom projeto, uma boa concepção, um bom projeto execuível, ele é tão importante quanto o relacionamento político. E tem dinheiro para isso, né? Com o projeto eu comecei a buscar alternativas. Então, governo federal, governo do estado, e eu consegui no governo federal levantar recursos financiados para poder executar esse projeto, mas continuei trabalhando na esfera estadual, com a Sabesp. Quando a Sabesp ficou sabendo que eu consegui os recursos financeiros necessários para executar essa barragem, porque a princípio a Sabesp não ia executar, eu fui chamado na diretoria da Sabesp, né, para poder discutir o projeto, apresentar o projeto, e eles levaram em consideração o contrato de concessão, uma coisa que tinha que acontecer. De fato, a gente fez um aditivo no contrato de concessão e a gente conseguiu incluir esses investimentos no contrato de concessão da Sabesp. A gente conseguiu, então, com o licenciamento, eu comecei a desapropriar as áreas, não tinha um centavo para desapropriar. Conheci o Jovelino Mineiro, muito amigo do Fernando Henrique Cardoso. Por incrível que pareça, uma grande coincidência, uma das fazendas que tinham que ser desapropriadas era do Fernando Henrique Cardoso. Ele me colocou em contato com a Luciana Cardoso, que é filha do ex-presidente da República. Sentei com ela, apresentei o projeto, falei que aquela barragem ia valorizar a área remanescente, e tive a cara de pau de pedir em doação 33 alqueires, que era uma parte do que ia ser inundado. E a família do Fernando Henrique Cardoso doou esses 33 alqueires para a construção da barragem. Daí começou a se tornar realidade, porque eu tive uma outra doação de um outro proprietário. Daí a gente levantou recursos para poder financiar a desapropriação do resto, e a gente conseguiu então licitar, porque já tinha posse da área que ia ser inundada, uma barragem, né, entre a área de preservação e a área inundada de 270 hectares, né, 83 alqueires, para vocês terem uma ideia do tamanho da barragem. Então a gente publicou edital, licitação, todo mundo sabe, um bom projeto. A gente, depois de 4, 5 anos de obra, conseguiu concluir essa barragem, uma barragem que vai garantir o abastecimento de água para Botucatu para o próximo século, né? Uma barragem que regulariza algo em torno de 1 metro cúbico por segundo. Hoje, a produção de água de Botucatu é de 500 litros por segundo. Isso significa que a gente vai conseguir dobrar, né, a população de Botucatu e garantir o abastecimento de água. Tem poços acima lá? do projeto, né? Poços? Vocês trabalham com poços? Não. Ou o Rio Pardo é o que abastece? O Rio Pardo hoje é o que abastece o município. Ou seja, não precisa tirar água do subsolo. Exato. Bom, Pardini, ok, 2 anos de mandato, veio... 2 mandatos. 2 mandatos. 8 anos. 8 anos, veio da Sabesp, e aí, agora? O ano que vem tem eleição, há um vácuo regional do ponto de vista de representatividade, notadamente para deputado estadual. O Pardini, dentro do PSD, articula para ter essa candidatura? Hoje, Café, eu brinco, né, com os meus amigos, e falei pro Jabor isso. Hoje eu tenho que trabalhar, eu na verdade tenho 27 anos de Sabesp. Quando deixei o mandato, sou concursado, voltei para a Sabesp. Mas minha posição foi muito clara contra a privatização, né? Então não fazia sentido eu ficar na Sabesp. Saí,
da empresa e montei minha empresa e dou assessoria, consultoria na área de saneamento básico para construtoras, né? Então tenho alguns clientes. E isso tem tomado muito meu tempo, né? Então eu brinco com os meus amigos, 100% do meu tempo, de 100% do meu tempo, 90%, 95% é atividade profissional, e quando eu consigo, eu acabo conversando um pouquinho sobre política. E me parece que faz sentido, como você falou, né? Se fizer sentido para a minha região, para o município de Botucatu, ser candidato a deputado, no caso deputado estadual, eu não vou não vou fugir dessa missão, não. Agora, tem um entrave, mas teria uma disputa de espaço, porque o João Cury já esteve conosco aqui, né, o Jabor? E ele deve firmar uma dobradinha aqui com o Mandalite, ele tem navegado um pouco para cá e ele também morde um pouco ali os votos daquela região. Aí como é que seria isso? O João é deputado federal, né? Uhum. E eu não conheço muito... Porque o Mandalite, que iria ser estadual, dobrando com ele, o Mandalite teria um pouco mais de visibilidade naquela região. Né? Eu particularmente... Mandalite, só para talvez o Pardini não conheça, o Mandalite é um empresário aqui de Bauru, né? É presidente do MDB da cidade e deve se lançar candidato a deputado estadual. Tem uma empresa de recuperação de crédito, também a parte jurídica, né? E ele sempre apoiou. Hoje ele faz parte da base aliada da prefeita. Eles emplacaram 3 vereadores, né? Inclusive o líder da prefeita, o Bussola, é do seu partido. O presidente da Câmara, Marcos de Souza, sai do PSDB, vai no MDB, é presidente da Câmara. Ainda tem um terceiro que é o Mané Lozila, que trabalha no Grupo Mandalite e é vereador. E o Rodrigo, depois de muitos anos apoiando, articulando, entendeu que era hora dele colocar, né, o seu nome. Então ele vem do meio empresarial, e o João Cury tem sido a ponte dele e um potencial elemento aí de dobradinha com o Rodrigo saindo para estadual. Primeiro, falar que é muito legítimo, né, Bauru ter os seus candidatos. Eu vim pensando muito nisso, sabia que vocês iam me perguntar isso. Eu acho que é fundamental a cidade de Bauru se unir em torno de candidaturas que sejam sólidas e viáveis, né? A gente vê às vezes, e Botucatu aconteceu isso em 2022, a gente vê às vezes uma cidade como Bauru ter 10, 15, 20 candidatos a deputado estadual, 10 deputados candidatos a deputado federal, e daí não elege nenhum, né? Eu acho que as forças vivas, né? Eu acho que as lideranças aqui de Bauru deveriam conversar, sentar numa mesa, deixar as vaidades de lado e concentrar o apoio em 2, 3 candidatos. Eu acho que Bauru facilmente faz 2, 3 candidatos, faz 2, 3 deputados estaduais e por que não faz 2 deputados federais, né? Já tivemos essa época, né? E eu acho que é isso. O Café perguntou, eu vim aqui a pedido do Jabor dar essa entrevista e nunca, né, ousaria entrar em Bauru aqui, pedir voto aqui ou pedir apoio, porque eu acho que Bauru tem lideranças importantíssimas, né? Tem quadros muito importantes e pode se resolver aqui, não precisa vir ninguém de fora. Então, mas não precisa vir ninguém, só concluir, Café. Sim, claro. Não precisa vir ninguém de fora, porque agora, nesse período de política, especialmente o ano que vem, vocês vão receber um monte de deputado aqui que tem solução para tudo. Pensando ali na sua região, haveria a possibilidade da região, como já elegeu o Cury para federal, um contingente de votos suficientes dentro do teu partido para uma eleição? Elegeu o irmão do João Cury, o Fernando também, mas deputado estadual, né? Ele que teve aquele probleminha lá na Assembleia Legislativa. Exatamente. Né? A minha região é uma região menor do que a região de Bauru, né? A região do Polo Cuesta. Botucatu tem 150 mil habitantes, 110 mil eleitores, mais votos válidos, algo em torno de 70, 80 mil votos válidos. Dá para um estadual, hein? Você teria que sair de Botucatu com uma votação expressiva. Na minha reeleição, eu fui reeleito, como o Café falou, com 86% dos votos válidos. Foi uma das maiores eleições do país. Teve ali o quê? Uns 50 mil votos? Não, tive quase 60 mil votos. 60 mil votos. Bom, isso elege. De estadual, sim. Eu não sei, eu consegui ajudar o meu sucessor, né, o Fábio Leite, que é prefeito de Botucatu hoje, foi meu secretário de governo durante 8 anos. Ele foi eleito
com quase 80% dos votos válidos de Botucatu. Me parece que é a população de Botucatu aprovou o trabalho que a gente fez. Estou falando isso sem presunção nenhuma, né? E esse trabalho que foi feito em Botucatu teve repercussão regional. Vocês mesmos falaram que teve repercussão em Bauru. Então, nas cidades que são vizinhas a Botucatu, teve repercussão forte. Porque como Bauru é líder nessa região, né? Então o pessoal de Agudos vem para Bauru e acaba utilizando os serviços públicos de Bauru e escutando muitas informações da gestão de Bauru. Isso aconteceu em Botucatu também, nos municípios vizinhos a Botucatu. Então, eu acredito que essa candidatura, se eu vier a ser candidato, né, eu acho que eu vou ser competitivo. Muito longe de mim falar que eu vou ser eleito, que eu acho que eu vou ser competitivo, né? E eu acho que Bauru também pode ter candidatos muito competitivos, né? E a gente tem que aprender a respeitar os quadros de Bauru. Eu vejo nesse período eleitoral que estava falando isso, muita gente vem aqui e tem solução para tudo. O cara que nunca conseguiu rabiscar, fazer um projeto, ou não sabe onde que é o Rio Batalha, vem aqui e fala que vai resolver o problema de abastecimento de água de Bauru. Eu acho que isso é uma covardia muito grande, né? Pardini, só para completar aqui, muita gente mandando mensagem, a gente até comentou isso antes aqui. Eu acho que você falou sobre chegar na cidade, que nós temos políticos e tudo mais, mas Bauru já elegeu uma prefeita que veio de fora e muita gente questionando se seria uma possibilidade você talvez ser prefeito ou se candidatar a prefeito aqui em Bauru ou alguma outra grande cidade da nossa região. Eu respeito muito as pessoas que falam isso, agradeço o carinho. Mas como eu disse, Bauru tem grandes quadros, lideranças importantes na vida pública e fora da vida pública. Eu nem sonhava ser prefeito, né? Fui candidato em 2016 e na minha reeleição foi a maior eleição da história de Botucatu, né? Em números absolutos de votos e percentual. Eu não estava no radar. Por que não pode ter uma pessoa do meio empresarial, né? Às vezes que nem se cogita o nome e pode ascender um cargo de prefeito de Bauru, acho que pode. E lembrando, sem a reeleição para o próximo mandato, ficou bem aberto mesmo em Bauru para surgir, né, uma outra liderança. Isso acho que é um campo aberto, vai estimular inclusive muitas pessoas, porque a gente sabe, né, 80% dos prefeitos eleitos, quando concorrem à reeleição, eles são reconduzidos, né? Então, é quase, a gente discute muito aqui, é quase um plebiscito, né? É como se dissesse assim, eu gostei do Pardini, eu continuo com ele, não gostei, ponho outro, gostei da Suelen e... Mas fazer o sucessor não é fácil. Não, sucessor não. Recondução. Não, entendi. Na minha região... A Suelen não estará na próxima. Mas vai ser um desafio para a Suelen fazer o sucessor, com todo o respeito eu estou falando. Na minha região, estou falando por causa de estatística, vamos pegar a história. Na minha região, grandes prefeitos nessa eleição de 2024 não fizeram sucessor. Por isso que eu acho que abre uma janela para novas lideranças, importante. Porque não é necessariamente quem ela apoiar, e o vice Orlando já se colocou à frente querendo ser o candidato, mas isso é muito dinâmico e pode mudar. Agora, Pardini, eu queria voltar nessa questão da definição de candidatos em que haja um acordo, né? Eu pego o exemplo de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto tem o mesmo problema de Bauru. Ele tem muitos candidatos, só que o que acontece lá, que eu acho que você tem essa característica, que é a questão da liderança. Aqui em Bauru, quando a gente tinha efetivamente as lideranças políticas, vinham candidatos de fora, tinham vários candidatos locais, mas essas lideranças se destacavam e eram eleitos. Vamos pegar o Tugan Gerame, o próprio Pedro Tobias, nós já tivemos o Isbeg, nós já tivemos o Franciscato, o Tidei de Lima, o Purini. Então são nomes. O Celso Nascimento foi muito por conta do viés religioso dele, né? Que foi um deputado estadual, um mandato. O Rodrigo, ele se despontou como uma liderança, ele teve 80% de votos também no seu segundo mandato, né? E depois disso se candidata a deputado. Então, na minha visão, também, e é isso, você está voltando agora para a iniciativa privada, talvez você perceba isso, há uma escassez de liderança, que é do setor privado e principalmente do setor público. Então, por mais que a gente tenha esse sonho de que vão sentar, para mim, né, olhando aqui o dia a dia da política, com o fundo partidário, o fundo eleitoral, ninguém vai abrir mão. Ninguém vai abrir mão. O sujeito quer marcar território. Eu vou ser candidato aqui do meu partido Nanico, eu crio uma dificuldade, depois eu faço um apoio, mesmo assim vem dinheiro do fundo partidário, me cacifam, ali na frente eu tento ser vereador, tá tudo certo, ou então eu me candidato a prefeito. Eu acho que esse sistema
vem distorcendo. E aí que eu acho que Bauru peca de não ter um Pardini aqui, alguém com esse tipo de perfil de liderança. Café, eu tenho que falar isso, porque ontem eu estava conversando com a minha esposa à noite e falei, eu vou falar um negócio lá em Bauru que o pessoal não vai entender, talvez, porque político, quando pega um microfone de uma rádio com tanta audiência como a 96, o cara vem aqui, vende o peixe dele e acaba pedindo votinho, né? Ou pedindo apoio. Eu quero falar uma coisa para vocês, porque eu defendo isso na minha cidade, eu tenho que defender aqui também, né? Esses candidatos aventureiros, pegar um vereador, né, que quer fazer nome porque ele quer ser vereador de novo, ou ele quer ser candidato a prefeito, mas não é viável. A população tem que ficar atento, porque esse é um projeto solo, é um projeto individual, personificado, e na política a gente não pode personificar interesses próprios, né? A gente tem que pensar no coletivo. Chegou a hora de Bauru, de Botucatu, sentar na mesma mesa e decidir quem vai ser as lideranças, quem vai ser os candidatos que Bauru vai apoiar. Eu quero muito ver, e vou ficar muito feliz se eu ver 2, 3 deputados estaduais de Bauru defendendo a região, 2 federais de Bauru, por que não, defendendo a região. Vai acontecer isso que você falou, 10, 15, 20 pessoas, candidatos vão se lançar porque tem um fundo eleitoral, porque tem isso, porque tem apoio financeiro, e às vezes o cara ganha um dinheirinho ainda por fora. Isso é uma grande sacanagem com a população. Isso me irrita, né? Isso não pode acontecer em Botucatu, não pode acontecer em Bauru, não pode acontecer em Rio Preto. Por mais que seja legítimo as candidaturas, e é legítimo num regime democrático, isso é uma grande covardia com a população. Uma grande covardia. Chegou a hora da cidade de Bauru sentar e discutir quem que vão ser as lideranças que devem ser apoiadas pela população de Bauru. Tomem cuidado com candidatos que vêm de fora e senta aqui nessa mesa, pega esse microfone e fala que tem solução para tudo. Não conhece nem o Rio Batalha e fala que tem solução para Batalha. E fala que é um absurdo Bauru não ter resolvido o problema de água ainda. É a coisa mais fácil de falar, mas é a coisa mais covarde para se falar também. Então eu gostaria muito, né? E a minha esposa falou, você é louco, você não vai pedir apoio, você vai falar para o pessoal de Bauru, votar nos candidatos de Bauru. É isso que eu estou falando aqui hoje. Né? É isso que eu estou falando aqui hoje. Eu vou ficar muito feliz, mesmo que eu não seja eleito, se eu ver 2, 3 candidatos de Bauru lá na Assembleia Legislativa defendendo os interesses de Bauru e da região também. E aí, né, tem o Jabur, aqueles que criam dificuldade para vender a facilidade, né? Porque virou moeda, né? Eu me candidato, eu tenho influência, não sei com quem, eu ponho o meu nome para depois alguém chegar e falar, olha, eu pago as suas contas aí e você fica fora do pleito. É lamentavelmente isso. É que você está falando uma palavrinha, né, que a gente não tem, e você me parece diferenciado, Pardini, que é a questão ética, né, a questão do coletivo, né? Infelizmente, nós estamos nos deparando muitas vezes muito mais com um projeto de poder do que com um projeto político viável, pensando na população. Essa coisa de pensar no outro, para alguns, e tem grupos políticos na cidade, está muito distante. O que vale é o poder mesmo, e eu quero cada vez mais me enraizar. E aí, né, Jabur, começam as negociações. Se fosse negociação, tudo que. O meu problema são as negociatas. Isso. Só para acrescentar e reforçar, vocês já falaram isso, mas é preciso reforçar, a população precisa ver isso, analisar isso com muita calma e com muita prioridade. Eleição virou um balcão de negócio para muita gente, daí esses projetos individuais, mesmo que o sujeito não seja eleito, ganha-se dinheiro em eleição, e um dia a gente pode fazer um programa só para discutir isso, porque é um absurdo o que a gente está vendo. E depois também se ganha dinheiro, porque a política em geral também virou um balcão de negócio. Mas sabe o que tem que fazer? Desculpa te interromper, claro, eu odeio isso. Nós queremos te ouvir aqui. Mas sabe o que tem que fazer? A população tem que ficar muito atenta, e aquele vereador que vai sair para fazer balcão de negócio, para pegar um qualquer, e depois vai ser o cara que sai candidato a deputado agora com esse objetivo, não pode ser eleito mais vereador. A população tem que lembrar desses caras aventureiros que vão atrapalhar Bauru, porque vão tirar voto de candidatos viáveis, vão atrapalhar Bauru e depois vão querer ser candidatos a vereador de novo. Esses caras, você pode perceber, eles disputam a eleição a cada 2 anos. Sim. Pode perceber. Sim. É um negócio realmente, né? A população não pode reconduzir um candidato desse à Câmara dos Vereadores, mas não pode reconduzir.
Política não pode ser... E outra coisa que eu defendo isso. Inclusive em Botucatu falei isso agora. Eu acabei de sair da prefeitura agora, dia 1º de janeiro de 2025. Eu estou falando isso sem presunção nenhuma, até porque eu não estou pedindo apoio aqui para Bauru, né? Se eu for candidato, não sei nem se eu vou ser candidato. Eu saí da prefeitura em 1º de janeiro de 2025, né? Passei o cargo para o Fábio Leite, saí com uma aprovação superior a 90%, né? Fui considerado o prefeito com a melhor gestão pública municipal no Prêmio Band de Cidades Excelentes. Recebi esse prêmio lá no Centro Cultural Banco do Brasil no final de 2023. Em 2024, Datafolha, que é um instituto de pesquisa muito sério, fez uma pesquisa em mais de 5.500 municípios brasileiros e identificou Botucatu como a melhor gestão pública municipal do país. E na minha cidade eu não posso ser o candidato porque eu quero ser o candidato. Falei isso numa rádio. Eu fiquei 5 meses sem falar com ninguém, eu te falei isso, né? Fiquei 5 meses sem dar entrevista nenhuma. Acho que essa aqui é a terceira entrevista. E falei isso em Botucatu na sexta-feira passada. Falei, a gente precisa discutir em Botucatu quem que é a liderança que pode reunir o maior número de apoios para poder ter o apoio da cidade de Botucatu. Não precisa ser eu. Se a gente tiver uma liderança que seja mais viável do que eu tenho que abrir mão da minha candidatura e apoiar essa liderança, né? E agora, Pardini, estando no PSD, né? O PSD hoje é um partido que o Kassab lidera, ele acabou buscando muitos prefeitos, muitos não têm a raiz no PSD, né? E durante esse projeto do Kassab foi engordando, né, essa questão. Como é que você enxerga essa questão do PSD, que no estado de São Paulo tem ali uma aliança com o Tarcísio, mas tem também um posicionamento junto ao governo federal? Te traz algum desconforto essa questão? Não, me traz desconforto, mas o PSD tem uma posição clara aqui no estado de São Paulo, né, e vai adotar uma posição clara em relação ao nível federal. Você acha que o Eduardo Leite vai ser lançado o candidato? Eu não sei. Isso é uma decisão que o partido tem que tomar, mas o partido, né, o PSD, mesmo em esfera federal, tenho certeza que não vai apoiar um projeto liderado pela esquerda aqui no Brasil. Ele segue esse caminho. Tenho certeza. Então, só para ficar claro, e antes da gente passar para a última pauta, que estamos no tempo limite, a sua candidatura ainda está sendo avaliada. Você não tem ainda uma definição, mesmo porque é prematuro ainda, mas há uma conversa com as lideranças do partido. Eu acho que é um caminho natural, Cafeu. É um caminho natural. Mas precisa... a gente Você quer um consenso? A gente precisa discutir de maneira muito madura em Botucatu quem que é a liderança, pelo menos na esfera estadual, que pode coordenar esse projeto. Se for eu não vou me furtar. Perfeito. Né? 8h25, nós temos poucos minutos, mas eu gostaria da sua opinião, Pardini, dessa possível mudança. Passou na Comissão de Constituição e Justiça a unificação das eleições, né? Você foi candidato a prefeito por 2 oportunidades e mandatos de 5 anos sem reeleição para prefeito, governador e também presidente da República, e um encurtamento do mandato de um senador para 5 anos. Qual que é a tua avaliação disso? Extremamente favorável. Muito positiva essa pauta. Espero que realmente passe no Congresso e eu acho que isso vai ajudar a gente renovar lideranças. A gente vai ver pessoas novas governando aí os municípios, o estado, o país, e isso eu acho que é muito saudável. Lembrando, né, que se for emplacar, vai ser lá para 2034, não é isso? 2034 nós vamos votar para todos os níveis pela primeira vez, se passar essa lei. Ainda tem um caminho longo, né? Senado, depois Câmara. Mas é um clamor das pessoas. Eu gosto também de um mandato só, gosto da unificação. Quem está falando contrário à unificação, até para nossa reflexão, é a questão que ficaria a questão menor no município. Não sei se você entende dessa mesma maneira. À medida que você tem uma eleição para presidente que toma o debate nacional, ainda mais com um posicionamento ideológico presente e irreversível, ficaria em segundo plano a eleição municipal. Você acredita que corre esse risco? Eu acho que corre esse risco, mas não dá para a gente ter eleição no país de 2 em 2 anos. Não dá. Isso aí a gente joga dinheiro público fora. A gente acabou de falar que tem cara que disputa eleição cada 2 anos. Em Botucatu tem. É ridículo isso aí. Isso disciplinaria também, né, Jabur? Porque aquela história, né? Eu sou vereador, saio do vereador,
tento ser deputado. Não deu nada certo, eu volto a ser candidato a vereador. Nesse caso, ele tem que fazer uma escolha, né? Isso deveria mudar na legislação também. Não sei se Exatamente. tem isso previsto nessa PEC. Devia perder mandato. Essa emenda lá. Eu acho que o vereador que quer disputar... Não, mas se mudar a unificação, não tem mais isso. Não vai acontecer não. mais isso. Porque a cada 5 anos todo mundo vai ser, não tem como. Então, na prática... Você tem que escolher. Você, 6 meses antes você vai definir. Eu serei prefeito, serei deputado, serei governador ou serei vereador. Não tem essa coisa. Isso vai afastar os profissionais da política. Isso afasta os profissionais da política. Porque esse caso de cada 2 anos você pode sair e voltar, dá uma tranquilidade. E outra né? coisa que precisava se discutir de maneira muito madura no país, né, que vira e mexe a gente discute essa pauta, que é o voto distrital. E aí que é importantíssimo. Fundamental. Né? Fundamental. Né? Para não acontecer isso, porque você vai ver que essa eleição vai acontecer. Você vai pegar um candidato a deputado que tem muito dinheiro, tem muita grana, e a gente não sabe qual que é a origem dessa grana, o cara vai ter voto em 600 municípios do estado de São Paulo. Ele vai lá e paga todo mundo. Ele vai ter 100 votos aqui, 200 votos lá, mas qual que é a origem desse voto? Ele vai trabalhar nos 600 municípios do estado? Não vai. Uma eleição resolveria. E acaba também com o prefeito que é eleito e depois de 2 anos sai para ser candidato a deputado. A unificação muito também bom. Acabaria inibindo isso. Bom, Mário Pardini, poderiam ficar a manhã toda discutindo política, mas nós temos um tempo limitado. Agradecemos sua presença e, claro, aqui no Café com Política queremos tê-lo em outras oportunidades. Olha, eu quero agradecer primeiro o carinho do Jabor, né, e a paciência que teve comigo. Né, o Jabor, a gente tem falado dessa entrevista já faz uns 2, 3 meses. Quero agradecer. Ele é persistente. Quero agradecer muito o Cafeu aqui, a Lorena, agradecer a população de Bauru, né, uma cidade linda, maravilhosa, uma cidade de pessoas incríveis, de quadros, como eu falei, de grandes empresários, de quadros fantásticos. O Anderson deixou um abraço para você, que é o gerente aqui da emissora, e é lá de Botucatu, né? É de Botucatu. Um abraço para o Anderson também. Espero poder voltar outras vezes. Muito bem, esse foi então Mário Pardini do PSD, esteve conosco. Um abraço para você, bom retorno para Botucatu. Cuida bem da cidade lá ainda, mesmo estando fora, que minha filha mora lá e a minha netinha vai morar lá, hein? Então né? Então ela vai morar, sua netinha vai morar numa das 3 cidades mais seguras do país também. Estou feliz da vida. Pelo terceiro ano consecutivo, Anuário Nacional de Segurança. Que eu mudo para lá também. Pode mudar. Faço o programa do estúdio lá da nossa co-irmã, né? Vamos fazer que nem os... Vamos todos. Vamos então trazê-lo para cá, é mais fácil. É mais fácil trazer para cá, né? Ele vem e nós não precisamos ir para lá. Essa é a sugestão. Muitos ouvintes continuam batendo nessa tecla aqui. E aí você implanta a 4ª cidade mais segura do país. Pode ter certeza que Bauru tem uns quadros aqui que são capazes de governar a cidade. Jabor, tudo certo pro fim de semana? Tudo certo, edição muito boa para que começa a circular amanhã. Bom final de semana para todos. E eu volto amanhã, sábado, né, às 7 da manhã, das 7 às 8h30, com Economia 360. Um excelente final de semana para todos. Você ouviu Café com Política. Sua dose semanal de informação e opiniões aqui na 96 FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.